Você comentou com a gente que o DNA da Terra está passando por uma transição e você presenciou esse fato lá. O que seria essa transição e o que seria esse DNA da Terra? Vamos lá, né? Falando sobre DNA da Terra, transição, a gente tem que compreender que a Terra é um ser vivo e que, por ser um ser vivo, tem uma consciência própria, tem o seu processo de evolução. Então, a gente sempre fala, a transição planetária, e realmente a transição é do planeta, né? E nós, humanos, estamos aqui pegando carona nesta transição. E quando a gente faz um processo de ascensão vibracional e consciencial, como ser, como indivíduo, como consciência, e o planeta é um ser, um indivíduo, uma consciência feminina, inclusive, que é legal de trazer isso aqui, passa-se por um processo de transformação genética, inclusive. Tem uma transformação do DNA, onde pontes de DNA que não estão conectadas se conectam e fazem um processo de... Cada ponte que se conecta traz para novas informações que estavam adormecidas. Essas novas informações vão trazendo potenciais adormecidos e vão elevando cada vez mais a frequência vibracional e expandindo cada vez mais a consciência. Porque quanto mais eu elevo a minha frequência, a minha vibração, eu tenho conexão com seres, entidades e consciências que estão acima, e isso vai me expandindo cada vez mais. Então, quando a gente foi, né, não só eu, mas essa missão ela foi executada com mais 16 mulheres maravilhosas, quero até deixar um beijo para todas elas, dizendo que foi uma alegria partilhar dessa jornada com vocês, uma emoção, uma alegria, forma-se uma irmandade muito grande quando a gente vive coisas que são tão intensas e tão maravilhosas junto. E para a gente fazer, né, esse trabalho, houve um processo de depuração muito, muito profundo entre nós, como grupo, como indivíduo, para que pudéssemos chegar dentro da missão de Stonehenge, porque a gente, inclusive, fechou o Stonehenge. Isso é algo louco! Isso é algo que não acontece, né? Deu um trampo, assim. Eu falei, meu Deus, acho que não vai rolar. Mas, no final das contas, eu pedi ajuda, né? Eu falei, vocês querem que eu vá para dentro de Stonehenge? Então, vocês têm que me ajudar aqui. Dar uma forcinha pro negócio desenrolar, né? E a gente conseguiu um horário fechado, às 6h40 da manhã. Nossa. Só para o grupo, para poder realizar esse trabalho, onde houve uma depuração grande, uma passagem de energia, onde nós servimos como canal de energia. Então, o grupo, as 17 mulheres, serviram como um canal profundo de energia, de reconexão entre portais que estavam ali desativados. São novas inteligências foram ativadas ali. Stonehenge é um grande polo de conexão interdimensional de várias linhagens estelares. Caramba. E também dentro da Terra. E muitos desses portais estavam desativados já há milênio por conta de terem sido manipulados erroneamente, entre aspas, né? Mas com uma energia mais densa para outros propósitos, eles foram fechados. Então, o pedido era que fôssemos até Stonehenge, numa condição interna purificada, e aí por isso esse processo de limpeza antes, para que a gente pudesse canalizar bastante energia e reconectar esses portais. Essa reconexão passou pela malha da Terra. Então, a gente está falando aqui de uma mudança, inclusive, nas linhas-leis da Terra, não geograficamente, mas de intensidade, de realmente expandir a frequência dessas linhas-leis. E quando essas linhas-leis deram assim, um boom de energia através dessa conexão, essa ativação do DNA que estava ali desativado, houve uma repercussão não só no nosso planeta, porque está tudo interligado. Né? Então, aí a gente começa a entender por que os estelares nos ajudam tanto, né? Porque a malha planetária sofreu uma transformação. No que a malha planetária sofre uma transformação, que é a malha energética do planeta, todos que estão dentro da Terra, animais, que nos inclui, Sim. temos a nossa malha energética também em transformação. Então, aqui a gente está falando dos nossos canais de energia, os NADs e etc., mas também do nosso sistema solar, da galáxia e do universo. Então, isso tem uma repercussão para o todo.
que seriam as linhas leis antes de continuar? Elas são os canais de energia do ser vivo Terra. Assim como a gente tem uma circulação energética, uma circulação sanguínea, uma circulação linfática, nós temos uma circulação energética. A Terra também. Então, se a gente for pensar, tem os mares dela, os rios dela, mas ela também tem o sistema, entre aspas, circulatório energético dela, que é essa malha. E que também serve como um escudo de proteção para diversas coisas, assim como a nossa energia também. Então, a malha energética da Terra teve um upgrade aí de conexão. Essa malha começa, então, a soltar novos pulsos de energia que estabelecem a abertura de novos portais que não estavam abertos, para a chegada, inclusive, de linhagens estelares que não tinham condição de chegar antes. Mas que responsa, hein? Nem me fale. Abrir esses canais que estavam fechados, né? Os portais. Sim. E precisou de uma limpeza energética para tal. Precisou. A limpeza energética dentro de Stonehenge, ela foi muito tranquila, o que me surpreendeu fortemente. Mas a limpeza energética do grupo, não, né? Foi densa, foi pesada, foi, digamos, para os fortes. Sabe? Seria essa palavra mesmo, mas de uma libertação também muito profunda para todas nós. Porque ali a gente trabalhou a reconexão com o feminino. Então, a gente, né, começamos aqui o episódio falando do ser vivo Gaia, um ser vivo de qualidade feminina, de energia feminina. E a missão era resgatar o feminino na Terra. Trazer esta energia novamente para o planeta, reconectando este planeta ao sistema dele. Então, se a gente for pensar, inclusive, numa constelação familiar, entre aspas, a gente está integrando a Terra no seu sistema. Olha que coisa profunda e linda. Obviamente, eu não estou fazendo isso sozinha, né? Eu tive essa missão, mas quantos outros seres estão fazendo missões distintas, mas com o mesmo viés? Sim. Sabe? Com, às vezes, alguma coisinha de diferente, mas com o mesmo objetivo. E depois de voltar de lá, eu não tinha essa consciência. Muitas vezes as mensagens espirituais, elas não são lineares, né? Então, às vezes a gente recebe um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, outro ali, e a gente vai montando. E eu digo que a gente tem que ter uma fé incondicional, né? Não é só o amor incondicional, mas a fé incondicional de que estou me lançando para algo que é positivo para mim, né? E eu tenho que ter isso dentro do meu coração, assim, vibrando com uma certeza muito grande para não me perder durante o processo. Ainda mais quando o processo envolve outras pessoas, né? Porque eu já tinha feito outras viagens de resgate, mas comigo, eu sozinha. Você e você mesmo. E aí, assim, tem uma profundidade, tem uma densidade, mas é muito mais tranquilo do que você ir para uma viagem no qual há um processo de depuração do feminino em si, que as 17 estão representando esse feminino. E que para representar esse feminino, elas precisam depurar o feminino dentro delas. Liberar crenças, sair do medo, aceitar o feminino dentro de si, aceitar a sombra do feminino, inclusive, tá? Então, assim, foi um processo bastante profundo, porque o feminino, ele tem várias nuances, né? Então, se a gente for pensar, como é a Lua, né? Ela tem várias fases, 4 fases. E se vocês tiverem esposas, namoradas, vocês veem que as mulheres não são lineares, né? Elas são... Um dia tá bem, outro dia tá... né? Tem que prestar atenção. O próprio Raimundos falava, né? Mulher de fase. Exato. Boa. Mas porque tem a interferência, inclusive, da energia da Lua que nos rege. Porque a Lua rege as marés. Nós somos 87% no mínimo água. E a mulher, ela tem uma conexão com a Lua, que é o feminino, que aporta esse feminino muito grande. Então, a gente está falando aqui de nuances distintas. E nós fomos a pedido da espiritualidade, porque eu sou só um bonequinho mandado. Essa é a verdade. Para onde vou? Para cá. Quando vou? Tal dia. Fazer o quê? Isto. Com quem? Com essas pessoas. Foi pedido para irmos numa lua minguante. Agora a gente está numa lua minguante, de novo. Finalizando esse ciclo. Né? Qual que era o propósito da lua minguante? Então, a lua minguante, ela traz a energia de desapego. Então, pensa, tô indo resolver o feminino. Liberar crenças, medos. Traumas, crenças, medos, sombra, tudo. E assim, se a gente parar para pensar,
Fazemos terapia num viés normal, anos, para a liberação de todas essas coisas, e muitas vezes a gente ainda fica nisso, né? Terapias de diversas vertentes. E ali foram 4 dias de intensivão, vamos lá, sabe? Sim. Em contato mesmo com a sacerdotisa interna, com os fractais que viveram no local, porque todas que foram escolhidas, essa missão foi uma missão espiritual, no qual eles deram, né, a espiritualidade deu o nome de cada convocada, falou que era uma missão somente para mulheres, para esse resgate do feminino. E 22 mulheres receberam a convocação. Dentro dessas 22, 12 resolveram ir. Depois 5 à parte já eram confirmadas e iriam. Então, nós somos um grupo de 17. E ir na lua minguante quer dizer entrar em contato com a sua sacerdotisa, a sua bruxa. A sacerdotisa para ficar mais bonito, né? Mas é a sua bruxa, tá? Sua bruxa interna, mas é a anciã que a gente está falando. É aquela que lida com a sombra, que vai lá embaixo e que através da sombra se depura. Porque a sombra guarda toda a informação que nós necessitamos para transcender em luz. Mas estar na sombra não é agradável. Muita gente foge, inclusive. Então, houve muito medo, houve muito repúdio num primeiro momento, até se compreender o processo e começar a enxergar o empoderamento. Porque, assim, foi muito bonito de ver, porque em um dado momento a gente se unia. Isso trouxe uma união para o feminino que, se a gente parar para pensar, não existe muito na sociedade. Como é que é a mulher, né? Os homens, vocês têm alguma coisa, um olha pro outro, fala uma groselha e daqui 5 minutos tá tudo bem. A mulher não. Ela olha, nunca mais ela quer falar com a outra, fica aquela rixa. E este é o feminino, mas por quê? Porque foi implantado dessa maneira para que se entre em combate ou em competição. E ali nós estávamos para... União, para poder transpor esta barreira, inclusive, porque só através da união de todas, ou da maior parte do grupo, que nós poderíamos realizar o trabalho, porque precisava da força de cada uma. A força de cada uma era fundamental. E todas que foram já viveram ali em Avalon, já tiveram uma história dentro do mundo druida, celta. Sério? As anciãs antigas, digamos assim? Sim, tudo ali representado, vindo à tona. Antes da viagem também, algumas já descobrindo o potencial magístico, tecendo. Uma delas fez um manto para as 17 com um único fio, gente, sem ter intercomunicação. Tecendo mesmo, no tear. E cada uma que ela ia tecendo, ela ia entrando em contato com a potência da outra, ela ia percebendo a energia da pessoa, e aquele manto foi pra gente um manto de proteção muito importante durante a viagem toda. E esse tipo de empoderamento aconteceu antes para algumas, aconteceu durante, está acontecendo ainda para outras, mas aconteceu de formas assim bastante factíveis. Mas precisou-se deixar de lado crenças, deixar de lado medo das sombras, enfrentar, sabe, as questões pessoais. E olhando pelo lado da Terra, que a gente estava abordando no início, você falou que teve uma liberação de informações adormecidas durante esse processo. Quais informações eram essas? Vamos pensar que o nosso DNA, eu estou sempre trazendo para a gente, mas para poder fazer a correlação, tá? Exato. Porque a Terra é um ser vivo também. É uma via de mão dupla, né? O que acontece no macro vem para o micro, e quando a gente pega o micro e vai compilando, isso tem uma repercussão para esse macro também, né? Certo. Então, assim, vamos pensar que o nosso DNA, o DNA humano, tem assim, um aproveitamento aí de 8% mais ou menos. 91%, 92% do DNA é considerado lixo. Só que de lixo ele não tem nada. Ele tem muita informação ali adormecida. A gente entende como lixo porque a gente não acessa a informação. Porque as pontes não estão conectadas. Então, se a ponte não tem conexão, eu não tenho uma corrente de energia ali acontecendo. Portanto, eu não tenho vida, entre aspas, naquela parte do DNA, e eu não tenho essa informação. A mesma coisa acontece com a Terra. Então, a Terra tem potenciais que estão adormecidos. Assim como ela já teve um apogeu de energia e de consciência mais elevado, e a humanidade também lá atrás, se a gente for pensar em Lemúria, Atlântida e até antes, a Terra também teve isso. Então, com a queda, foi se desconectando potências
E isso vai se desconectando no nível celular e no DNA. Então, quando a gente vai fazendo processos de limpeza de crenças, fundamentalmente, isso é uma coisa que os estelares que me ensinaram, né? Você vai limpando crenças, vai limpando padrões limitantes das pessoas, essas pontes elas vão se reconectando. Você tem que limpar e tem que desprogramar. Uhum. E aí eu tenho um trabalho, inclusive, que eu chamo de Harmony, que faz esse tipo de limpeza. E aí eu canalizei esse trabalho, a Harmony, fiz o curso, né, dei o curso para as pessoas. E é muito lindo quando a gente vai vendo a preparação que a gente tem para chegar, né, nessa missão, por exemplo. Né? Quanto eu fui preparada durante todos os anos desta vida e de tantas outras para chegar nisso. Então, tive que passar por aprender muita coisa de limpeza energética. Porque se eu não soubesse, como é que eu ia fazer um negócio desse e ainda levar um monte de gente para fazer? Aí chegou um dado momento que eu limpava e falava assim, meu Deus, eu falava para os meus mentores, eu falei, gente, não dá pra eu fazer outra coisa, né? Eu cansei, né? Eu quero falar de luzinha um pouquinho, né? E aí eles falaram, não, daqui a pouco vai mudar. Aí chegou um dado momento que eles falaram, para de limpar. Começa a ensinar. E aí eu comecei a canalizar muita coisa e comecei a compilar nos cursos. Então, nasceu a formação Nebadomaço, depois nasceu a formação Transcendência Harmony, que é o que eu ensino a fazer o Harmony. E eu comecei a ensinar na ingenuidade de que eu já tinha passado da fase de limpar. Eu falei, agora, ó, beijinho teacher, no né? ombro, agora eu não limpo mais, eu não ponho mais a mão na sujeira. E aí, a hora que eu me vi, fui convocada para essa missão. Não tinha esta consciência de que eu estava indo lá enfiar a mão na cumbuca, da cumbuca, entendeu? Não tinha. E eu entendi isso no pós, né? Quando foi feito o trabalho de Stonehenge, eles começaram a me mostrar, parecia assim, sabe, negativo de foto que vinha, um atrás do outro, com imagens de locais da Terra. Tipo, olha, preciso fazer nesses outros também, tá? Aí eu entendi que a missão, então, eu precisei aprender a limpar, precisei aprender a ensinar as pessoas a limpar para que eu pudesse ter auxílio dessas pessoas irem comigo, porque não se faz um trabalho nessa profundidade sozinho, não dá o quantum de energia, não é possível e tem que ter pessoas engajadas que realmente aqui no coração, sabe? Puras para poder fazer esse tipo de trabalho, para aí fazer limpezas mais profundas e ajudar o nosso planeta no processo de transformação e de elevação. Mas com essa ativação de DNA aí que vocês conseguiram através de Stonehenge, o que a gente pode esperar isso para a humanidade? Agora, isso vai ajudar a gente também a ativar os nossos DNAs? Com certeza, tá? Da mesma maneira que eu disse, né? Antes de ir, eu canalizei o Harmony, que é um trabalho que vai desprogramando e vai reconectando. O que eu estou percebendo, e eu vejo assim, vários outros espiritualistas, inclusive nos podcasts, falando da transformação, da transição planetária, do quanto o DNA está mudando, e alguns falando também do DNA da Terra, né? Dessa transformação terrena. E o que acontece? Como nós estamos inseridos na Terra, eu gosto sempre de trazer essa analogia, é uma analogia meio grotesca, mas é real, nós somos parasitas da Terra. Né? Sim. Podemos ser bons ou ruins, mas somos. Né? Estamos minúsculos aqui, como bactérias no nosso corpo, certo? Mas existem bactérias boas, então sejamos essas. Tudo que acontece no nosso corpo interfere essas bactérias, certo? Se eu tomo um probiótico, isso interfere positivamente para algumas e negativamente para outras. Então, tudo que acontece na Terra também interfere. E quanto mais aceleração ela tiver, facilidade de fazer o processo transicional dela, menos cataclismas nós temos na Terra. Menos necessidade dela sacudir demais. Porque vamos pensar. Se eu tomo um probiótico, eu tô ali e aquelas bactérias ruins, aqueles fungos, aqueles parasitas ruins começam a sair de mim. Não há motivo para eu ficar me saculejando, para eu ficar... Entendeu? Para tomar um remédio mais amargo. Para ficar... Aí vamos pensar que o maremoto que acontece, o terremoto que acontece, o tsunami que acontece, não sei o que acontece. O que é? A Terra dando... falando, não está legal. Olha aqui, tô passando mal. Então, a gente vai ajudando, levando essas medicações, né? Se a gente parar para pensar, né? De forma... ajudando ela a fazer esse processo de uma forma mais fluídica. É como se fosse ajudar a transição ser mais sutil. Exato. Só que isso estou eu passando
Vocês já devem ter escutado que a aura de Chico Xavier tinha mais de um quarteirão de extensão. Como será? Eu nunca passei do lado dele, eu gostaria de ter passado. Mas, gente, como será que devia ser passar do lado dele? Será que não se sentia nada? Óbvio que se sentia. Da mesma maneira, quando a gente visita esses sítios, todo mundo que passar por Stonehenge vai ser automaticamente reconectado no DNA como ali foi. Naquela vertente, naquela ponte de DNA que foi ali organizada. As pessoas que passarem por ali serão. E aí o que acontece? Se aquela pessoa, dentro de si, tem a qualidade de amor, ou tem a intenção de elevação, de transição, ela vai desabrochar ainda mais. E quando ela chegar perto do outro, o que vai acontecer com o outro? Vai acontecer também. E aí vai acontecer também, entendeu?